bons espíritos nos amparem na bênção do Senhor para os trabalhos de hoje na casa. É muito prazeroso para todos nós quando compilamos livros que se referem àqueles episódios marcantes do movimento espírita do Brasil e do mundo, e também sobre aqueles irmãos nossos que deixaram um nome brilhante na história pelo seu talento e a sua competência. Para quem gosta de ler sobre o assunto, nós sugeriríamos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, em especial a sua segunda parte, que é rica em informes históricos da doutrina. Citaria ainda do nosso confrade Zeus Van Tuyl os livros As Mesas Girantes e o Espiritismo, editado em 1958, e o livro Grandes Espíritas do Brasil, editado em 1969, 11 anos depois. Leon Denis imortalizou a heroína francesa Joana d'Arc, publicando o livro Joana d'Arc Médium, que foca as características mediúnicas da heroína francesa. Mas desses notáveis espíritos, irmãos nossos, que deixaram um nome na história, há um intelectual com letras maiúsculas, que foi assim um dos grandes destaques do movimento espírita mundial. Foi ele, Arthur Conan Doyle. Aqui e ali já nos referimos a esse dileto amigo que tanto nos encanta pela sua competência. Eu perguntaria se existe nesse planeta alguém que desconheça aquele célebre detetive Sherlock Holmes, que muitos dizem, ele era um policial da Scotland Yard. Na verdade, Arthur Conan Doyle foi o criador da personagem, e pouca gente sabe disso. Se você sair com uma prancheta, vai ao shopping com uma prancheta e vai perguntando, fazendo uma enquete, um levantamento. O senhor já ouviu falar de Arthur Conan Doyle? Não, senhor. E a senhora? Também não. E o senhor? E o jovem? Aí você pergunta a 10 pessoas, ninguém nunca ouviu falar de Arthur. Arthur para nós brasileiros, né? Para o inglês, Arthur Conan Doyle. Mas é meio cansativo falar assim. Aí você muda de andar, leva a prancheta. Você já ouviu falar daquele detetive inglês? E aí todo mundo vai dizer que conhece, já ouviu falar de Sherlock Holmes. Então a gente chega a uma conclusão interessante. Conan Doyle foi um escritor tão fantástico que ele conseguiu fazer a criatura, que era Sherlock Holmes, maior do que o autor, que foi criação dele. Através dos contos policiais ingleses, ele levou a literatura inglesa a dar a volta ao mundo. Se você, a nível de primeiro mundo, porque não vale aqueles confins da China, eles ainda estão assim, um pouco distantes da civilização. Sabe Deus por quê? Deus tem seus caminhos, né?
Mas no primeiro mundo, todo mundo, mas sem exceção, conhece Sherlock Holmes. E muitos até acreditam que ele foi uma pessoa real, e não foi. Ele foi uma criação do confrade a que nos referimos hoje, nessa pincelada sobre a história do Espiritismo. Arthur Conan Doyle nasceu em Edimburgo, na Inglaterra, em 1859 e faleceu em 1730, aos 71 anos de idade. Em 1887, ele enviou uma carta ao Light. O Light, que continua sendo editado, continua sendo uma grande revista, era, à época, uma revista de circulação mundial, de grande renome mundial. E ele enviou uma carta ao editor do Light, dizendo por que se tornou espírita. Isso nos causa, assim, quase uma emoção por ter conhecido a obra de Arthur Conan Doyle e o espírito de Arthur Conan Doyle. Então ele mandou uma carta ao Light, e naquele mesmo ano de 1887, o Light publicou a carta de Arthur, que entrou para os anais do Espiritismo. Todos os jornais, todas as revistas do mundo publicaram essa carta. Aqui no Brasil, mais especificamente no interior de São Paulo, nós temos em Matão a Casa Editora Clarim, do nosso querido confrade Aparecido Belvedere. O Clarim, em 1905, há exatamente 106 anos, Caiba Schutel lançou o Clarim, que está aí circulando até hoje numa belíssima edição. Cerca de uns 15 anos depois, eles lançaram uma revista, a RIE, Revista Internacional do Espiritismo. E essa revista, em 15 de julho de 1929, na edição dessa data, foi publicada essa carta de Conan Doyle numa tradução em português. Para quem gosta de pesquisar, www.oclarim.com.br, ou se quiser o e-mail, oclarim@oclarim.com.br, para uma eventual pesquisa. Né? Das obras de Arthur Conan Doyle, a que para nós espíritas diz mais respeito, historiador que ele era também, ele publicou um belíssimo livro que eu acho que deveria estar na estante de todo espírita, História do Espiritismo, de sua autoria, publicado em 1926. E, novamente, o Light, a qual já nos referimos, fez um artigo falando da imparcialidade, da competência de Arthur Conan Doyle ao publicar o livro. Para nós espíritas, o que nos agrada muito no livro é o equilíbrio, a imparcialidade, o bom senso da dimensão do autor. Especialmente, ele demonstra profundo conhecimento da doutrina nos seus aspectos filosófico, científico e religioso. E no livro ele faz comentários sobre a importância do Espiritismo para a humanidade. Vejam só, amigos, a gente fica assim, até envaidecido em pensar, apesar da sua humildade, da sua rejeição a esse elogio público,
apesar de tudo isso, ele foi realmente um exemplo de cidadão, um fenômeno literário. Quem consegue fazer um nome como aquele famoso detetive, Sherlock Holmes, ser conhecido no primeiro mundo inteiro. Ah, não serve os arrabaldes da China, da África, dos países árabes que estão agora vindo participar desse mundo. E aí a gente vê como Deus tem seus caminhos. É criar ideias, pensamentos, personagens que se estendam sobre todo o mundo para aproximar entre si os filhos de Deus. Então Arthur teve esse mérito. Se ele foi médium, todas as pessoas são médiums, cada um com a sua característica, né? Eu, mais de uma vez, fui participar de trabalhos de psicopictografia, isto é, pintura mediúnica. Eu vi um médium com as mãos sujas de tinta, pediu: me dá esse papel aí que eu quero limpar as mãos do espírito. Aí limpou a mão assim e apareceu uma negra africana, estilizada. Fantástico. Vi uma senhora de brancos cabelos, uma pessoa simplória, em cada frase ela conseguia apedrejar a gramática 3 vezes. Debruçar-se sobre uma mesa e adormecer, e com os pés, trabalhando nas tintas, a óleo, e pintar quadros de Van Gogh, Renoir, com os pés. Os amigos, alguém ainda duvida da vida espiritual? Pelo amor de Deus, haja, né? Entre os médios extraordinários do mundo, há um também cidadão inglês, contemporâneo de Arthur Conan Doyle, que foi Leslie Flint. Ele foi o maior médium que o mundo conheceu em voz direta. É um fenômeno muito, muito interessante. No nosso grupo nós tivemos algumas experimentações desse tipo de mediunidade. Então você ouve a voz do Espírito sem ver nada. Mesmo porque, para a proteção do fenômeno, do médium, porque aquele material fluídico é extraído das células do médium naquele espaço entre o núcleo e a membrana, é muito delicado aquele material, então os espíritos mandam fazer uma escuridão plena. Mas Leslie Flint foi tão extraordinário em voz direta como foi o Chico como psicógrafo. Os dois nasceram em cidadezinha pobre do interior. Os dois nasceram pobres, morreram pobres, e foram 2 fenômenos fantásticos. O Chico, todo mundo conhece a obra do Chico, quase 500 livros, um rapaz com instrução primária, daquele tempo que se amarrava cachorro com linguiça. Ele deve ser um tempo bem distante, né? E o cachorro não comia linguiça, ficava ali amarrado, né? Faz tempo, né? Daquela escolinha da prefeitura de uma cidadezinha do interior, em que a professora era professora porque sabia um pouco mais que os alunos. Então, essa foi a cultura do Chico. Leslie Flint foi alfabetizado na escolinha dominical da igreja anglicana da sua vila e aprendeu um pouco mais que ler e escrever. Os cientistas que estudaram Leslie Flint declararam em artigos, em livros, em entrevistas, que aquele era um fenômeno dos mais legítimos e autênticos, impossível de ser refutado. Só para os amigos fazerem uma ideia, eles fizeram, os trabalhos científicos seguem critérios
aos quais nós, vis mortais, não estamos acostumados. Então, o que eles fizeram? Primeiramente, fizeram uma pesquisa para conhecer as opiniões contrárias ao fenômeno. O que diziam os opositores do fenômeno? Eles então listaram, cientista é assim, né? Eles são uns caras meio estranhos. Então eles fizeram uma lista, o que diziam os opositores do fenômeno. Então eles diziam o seguinte, eu li a lista e o comentário dos cientistas a respeito, né? Por exemplo, que a lista é grande. Primeiro, diziam que as vozes não existiam. Que Leslie Flint era um hipnólogo, então ele hipnotizava o auditório e todo mundo achava que estava ouvindo vozes que não existiam. Outro argumento é que ele era um ventríloco, que ele fazia parecer existir uma voz externa, que na verdade era ele mesmo. Nós já vimos no teatro, televisão, aquele boneco, né, que fica falando assim, na verdade é o ventríloco que fala, né? Então outros diziam isso. Outros diziam que embaixo da cabine do médico tinha um assalpão. E assim foram colocadas muitas contradições ao fenômeno Leslie Flint. E os cientistas foram fazendo reuniões em cima desses argumentos, montando uma parafernália para provar que essa oposição não tinha sentido. Aí eu peço licença aos amigos para fazer um parênteses. O que eu acho engraçado é o seguinte: você pergunta a alguém se ele quer virar pó no sepulcro. Não, eu não. Meu vizinho pode, mas eu não. Ninguém quer morrer. Você chama assim, escuta, quem quer ir para o céu? Eu, então vamos. Ah, não, vamos não. Todo mundo quer ir para o céu, desde que não seja agora, né? Depois, mais tarde. Então eu acho interessante o seguinte, eu e toda a humanidade, toda a torcida do Corinthians, né, quer que os seus entes queridos, as pessoas que admiram, os seus amigos e a si próprio, não virem pó no sepulcro. Ou alguém quer, nunca vi alguém dizer assim, não, eu quero virar pó no sepulcro. Nunca ouvi ninguém dizer isso. Agora vejam só, aparece um fenômeno que vem provar de maneira inconteste a sobrevivência da alma. O sujeito é contra. Então, é engraçado, você está num tribunal sendo julgado, o promotor de justiça está ali querendo comer seu fígado, dizendo tudo de ruim a seu respeito. Você é um sujeito muito feio. Aí vem um advogado de defesa que você está pagando para lhe defender. Aí você fica contra o advogado de defesa. Deve ser um psicótico, um perturbado dos neurônios. Então eu acho o seguinte, se aparece um fenômeno que prova que eu não vou morrer, que aquelas almas magníficas que nos traram o mundo, a humanidade, também não morreram. Eu também não, nem meus entes queridos, nem todos aqueles que eu amo, nem meus amigos. Vamos sobreviver. Então o fenômeno prova isso, eu vou ser contra o fenômeno, eu não consigo entender. Mas aquele cientista é muito frio, né? Ele fala assim, aranha anda, aí aranha anda, ele toma nota para o dia, empurrando assim, aranha anda. Aí ele tira duas pernas da aranha, anda a aranha foi ali com dificuldade, mas andou. Aí ele tira mais duas, aí a aranha fica assim, né? Anda aranha não anda. Anda aranha, não anda, aí ele dá nota. Aranha sem pernas não ouve. Isso é uma piadinha só para ilustrar os trabalhos, o modus operandi dos homens de ciência. Então vejam só, amigos. Eles, para aquela argumentação que as vozes não existiam, eles fizeram uma solução muito simples. Colocaram no auditório gravadores. Porque o Leslie Flint podia estar hipnotizando todo o auditório, mas não os gravadores. Ou pode. Deve ser talvez um gravador digital,
3D de última geração, talvez ele seja sensível à hipnose, quem sabe, né? Então as vozes foram gravadas, feitas em disco de vinil da época e distribuídos com os centros de pesquisas do mundo, de que ele, Leslie Flint, era ventríloco, que as vozes, era ele mesmo que falava. Então o que os cientistas fizeram? Montaram uma parafernália assim, 2 provetas milimetradas, um líquido bem colorido e outra vazia. Enfiaram na boca do Leslie Flint aquele líquido colorido. Colocaram um esparadrapo na boca com rubricas. Cientista é assim, é chato, né? Então ele ficou. Não podia pôr para fora que tinha um esparadrapo. Amarraram os braços dele para trás, com corda e lacre. E colocaram uma caixa de madeira e ficava só a cabeça do lado de fora. Ele não tinha como modificar aquilo. E as vozes falaram. Então não era ele que falava, porque ele estava com a boca cheia. Quando terminou a sessão, vieram com a proveta, ele jogou fora o líquido colorido na milimetragem que foi colocada para dentro. Então estava provado que Leslie Flint não eram as vozes. Existe um equipamento, que eu peço desculpa para citar esse palavrão, laringofone. É um microfone de contato. Se der um tiro do lado, ele não registra. Então, o laringofone foi preso na laringe, externamente, de Flint. Ele ligado ao microfone lá junto aos cientistas. Se ele dissesse uma palavra, aparecia lá no alto-falante. E as vozes falaram. Então eles derrubaram todas as contradições dos opositores da vida. Aqueles que negam a vida, não conseguem entender. E entre os ilustres intelectuais que se manifestavam pelas vozes diretas de Leslie Flint, um deles foi Arthur Conan Doyle, há pouco falecido. Leslie Flint era um rapaz de condição modesta. Ele era pouco mais que alfabetizado em very good English, porque ele era um cidadão inglês. E ele mesmo tinha, assim, muita alegria, ele ficava feliz da vida quando os intelectuais vinham falar com as suas vozes. Há um episódio da vida desse ilustre cidadão inglês. Ele foi levado para uma apresentação na TV inglesa que transmitiu para 6 milhões de pessoas nas ilhas inglesas, nas ilhas britânicas e costa da Europa. E ele ficou feliz da vida, eis que a voz que surgiu, isso na televisão ao vivo, do ex-ministro da Justiça da Inglaterra, que fez um discurso brilhantíssimo. Nenhum de nós seria capaz de imitar a cultura daquele juiz e ministro da Justiça inglesa. Ele falou sobre a pena de morte nas leis inglesas, pedindo que ela fosse retirada. E jogou toda uma jurisprudência legal para defender os seus argumentos, a sua ideia. E Leslie Flint ficou feliz da vida porque nem ele, nem nós, menos ainda, seríamos capazes de falar daquele jeito. Especialmente em very good English. Então, reuniram-se por dedicação dos cientistas, todos os amigos, porque Arthur era um nome mundial da literatura. E trouxeram o editor e o tesoureiro e os amigos mais chegados, e eis que o espírito se apresenta, e todos identificaram o seu timbre de voz, os seus maneirismos, a sua linguagem de um intelectual, e os assuntos que ele tratou em voz direta com o seu editor e os seus amigos, que eram assuntos que só eles conheciam. Então
um dia, aquele moço simplório, porque Lésio de Simple era um simplório, lá trancado numa cabine, amordaçado, com as mãos presas, imitar a voz de Arthur Conan Doyle, impossível. A voz, impossível. Mais difícil ainda era a linguagem de um expoente da literatura inglesa a nível mundial. E os assuntos tratados com o seu editor. Então, todos foram unânimes em declarar por escrito de que o fenômeno era da mais elevada autenticidade, da maior honestidade, e reconheceram a seriedade do fenômeno. Mais tarde, os pesquisadores do fenômeno Leslie de Flint trouxeram os familiares de Arthur Conan Doyle para uma sessão. E ele tratou com amor e carinho, porque ele era uma alma nobre, uma alma sensível, uma alma bondosa. Tratou com os seus familiares, que reconheceram o seu tipo de voz, a sua linguagem, as suas expressões, o seu carinho, o seu jeito de homem bom, e culto, e sábio. E declararam por escrito toda essa fenomenologia para o encantamento de todos nós. Então, meus amigos, Arthur Conan Doyle não morreu. Lá naquele cemitério em Londres, onde estão os seus despojos, aquilo é a maior ilusão da história, a maior mentira da história da humanidade chama-se morte. Nós, espíritas, estamos aí todos os dias convivendo com a imortalidade da alma, falando da imortalidade da alma, recebendo o carinho e todas essas informações para nós conversarmos, estudarmos a nossa imortalidade. Então, meu amigo, você que tem um grande e amado ente querido na espiritualidade, ele não morreu. Você que teve um filho, eu tive, filho pequeno que deixou esse mundo e que machuca muito. Perder um ente querido adulto é compreensível. Às vezes, o senhor idoso de 80 anos, é previsível que ele vai deixar a terra. Uma mãe, uma irmã de idade avançada, é previsível, é compreensível. Mas um bebê, uma criança pequena, é algo que esmaga o coração dos pais. Tem isso por experiência pessoal. Então, meus amigos, vem uma fenomenologia aquecer o nosso coração. Quem deu ao Espiritismo o nome de Consolador foi Jesus, o próprio Cristo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará um novo Consolador, o Espírito da Verdade, que todos nós estudamos nesses livros de Allan Kardec, as máximas desse extraordinário Espírito da Verdade, que ilumina o nosso entendimento. Agora, meus amigos, alguém se aponta? Eu não consigo entender. Eu queria saber onde está o bom senso dessas pessoas. E mais ainda, e pior ainda, quando ouvimos religiosos usarem a argumentação dos inimigos da vida, dos materialistas, dos céticos, dos agnósticos, contra a imortalidade da alma, que eu não consigo entender. Até hoje, ninguém me respondeu isso dentro de uma lógica, satisfatoriamente, dentro de um entendimento. Dos livros como esse publicado por Arthur Conan Doyle, nós ficamos assim, muito felizes ao lermos obras desse tipo. Quando Arthur Conan Doyle, em 1926, publicou a História do Espiritismo, nós vimos agora recomendar aos amigos que
acaso desejem adquirir ou tomar emprestado esse livro e se deleitar com ele. Tive essa alegria. E aí nós espíritas, ficamos assim, envaidecidos, felizes, por podermos dizer que uma inteligência desse porte, desse jaez, é um co-idealista nosso. Não faz muito tempo, ou faz sim um bom tempo, eu fui com a minha esposa a um jantar num buffet no Butantã, promovido por uma família abastada que tinha um filho deficiente físico que foi paciente da minha esposa. Então estávamos lá e eles são muito protestantes, muito ligados à reforma, e a gente tem um grande respeito, e vários pastores tiveram, não acho muito próprio num jantar, num buffet, aqueles discursos religiosos, mas que nós respeitamos. Afinal de contas, para nós o jantar era bastante regado, a custo zero, graças a Deus. E perto tinha uma família, e saiu uma discussão na família. Então uma senhora falou assim, pois é, o ambiente era todo protestante. Pois é, como explicar esse menino com uma deficiência congênita tão grave? O menino era todo torto. Aí uma outra falou assim, o Espiritismo explica isso. Para que a moça falou isso? A família ficou assim em pânico com aquela resposta. E alguém se levantou, uma senhora muito zangada, e disse, esse problema do Espiritismo, isso é falta de escolaridade, falta de cultura. Meus amigos, se nós fôssemos relatar, porque a pessoa que diz isso, é falta de informação acima de tudo. O Espiritismo supõe essa pessoa, o Espiritismo é isso. Só que o Espiritismo não é isso. Se nós fôssemos listar, fazer uma relação dos intelectuais, dos homens cultos, dos sábios que se tornaram espíritas, faríamos uma lista interminável. Passaríamos a noite aqui falando sobre esses sábios, como nessa noite falamos desse diletíssimo amigo nosso, de todos os amigos aqui presentes, que falecido, como que está nos oferecendo o seu coração. Nós somos os brothers dele. Ele nos oferece seu coração nessa noite. Se nós fôssemos listar, meus amigos, tantos sábios, tantos homens cultos, literatos, que ilustraram as letras espíritas dos dois mundos, aqueles que já demandaram a eternidade e que voltam para editar seus livros por inteligências como a do Chico Xavier, ou pela psicofonia que exercitamos na noite, com as mensagens de Arthur Conan Doyle. Então, as pessoas que fazem tais comentários, nós nos estribamos na cultura espírita e lembramos aquele provérbio árabe, os cães ladram e a caravana passa. E como dizia Conan Doyle, o Espiritismo é o grande bem da humanidade. E fica aí, meus amigos, o nosso convite. Leia História do Espiritismo, deleite-se, alegre-se, que o Senhor nos abençoe.